Olá, gente! Vocês, né, ficaram sabendo, né, da questão lá do atentado que aconteceu lá numa escola em Blumenau, em Santa Catarina, né? Não vou falar muito a respeito do caso, mas vou falar a repercussão e como a esquerda reagiu, né? A esquerda reagiu de uma forma bem, assim, da forma que a esquerda reage, né, culpando o discurso de ódio. Sendo que não há nada que a gente saiba a respeito do caso, né? A gente não sabe, nós não sabemos a motivação do sujeito, né? Não foi revelado, né? Nem está sendo divulgado foto do sujeito, porque até para não dar divulgação para o cara, né? Até para o cara não influenciar outras pessoas a fazerem esse tipo de coisa, né? E a questão das armas que a esquerda tanto vem falando não faz sentido, porque ele teria, né, matado crianças, né, o que é uma tristeza, mas com machadinha, né? É o que foi reportado, né? Continua sendo extremamente triste, mas é aquilo, eles não podem culpar as armas de fogo, né, e nem o Bolsonaro, por isso é estranho, né? Mas eles tentam passar essa narrativa. Bom, primeiro que você usar algo como esse e culpar um adversário político já é algo bizarro, né? Ainda mais porque aquilo, o que aconteceu não foi porque o cara era de esquerda, o cara era de direita. A gente não sabe até de nada da posição política. Às vezes o cara era político, ele não tinha nenhum posicionamento político e simplesmente fez isso porque é um monstro, né? Simplesmente fez isso porque é um monstro. Já tem diversas passagens pela polícia e aquilo, né? Enquanto no Brasil se prende gente que pisa na grama, como se a pessoa fosse um criminoso realmente perigoso, mas esse tipo de pessoas estão na rua, né? Lembrando que o cara já tinha passagem pela polícia, então como é que o cara ficava solto, né? Como o cara pode ter ficado solto, né? Essas vidas poderiam ter sido, essas mortes poderiam ter sido evitadas, né? Só que aquilo, o Estado, quando é para liberar prisioneiros dessa laia, eles liberam. Agora, o cara que pisou na graminha no Congresso no dia 8, esse cara aí é um criminoso perigoso, né? Quer dizer, coisas que não fazem o menor sentido, né? A notícia é politizar a monstruosidade é simplesmente abjeto. O Brasil ficou em choque com a notícia do ataque monstruoso numa creche de Blumenau, em Santa Catarina. Um assassino usou um machado para matar crianças. Não pode haver nada mais terrível do que isso. É o tipo de tragédia que nos paralisa e nos faz pensar sobre o que é o homem e até onde pode ir a sua maldade. Porque aquilo, o crime em si, o crime com vítima, eu já considero o crime com vítima totalmente reprimível, né? Assalto, assassinato, estupro, enfim, todos esses crimes aí que desde a antiguidade já são classificados como crime, né? Crimes que existam vítima, né? Vítima real, a pessoa é lesionada, realmente acontece alguma coisa com ela, não é, aferiu o meu sentimento, não, isso aí não é crime, né? O crime ele tem que ter uma vítima, ele tem que ter produzido algo negativo. O cara feriu o sentimento, caramba, né? Isso é muito frágil mesmo, né? Agora, tipo, uma coisa desse tipo aí realmente feriu as pessoas. Agora, o que a esquerda vem falando é que isso aí é culpa da extrema direita, né? Da direita. E também é culpa do homeschooling. Quer dizer, agora tem um jornalista aí que afirmou que o problema desses ataques aí a escolas é de quem defende homeschooling, porque demoniza a escola. Meu, não tem nada a ver. Tem nada a ver. O homeschooling, ele quer o quê? Que os pais tenham mais poder em relação à educação dos seus filhos do que o Estado. E na verdade é o correto mesmo. O Estado ele não é dono da criança. Quem possui, digamos assim, a tutela, né, a guarda da criança são os pais. Eles é que são responsáveis pela criação da criança, né? Só que o Estado ele é aquilo. Ele sempre quer doutrinar, né? Então, esse é um dos motivos também porque os adolescentes os jovens no Brasil eles votam muito para a esquerda, porque eles saem nesse sistema mais esquerdista, né? E acabam se tornando esquerdistas quando crescem, né? Normal, né? Eles aprendem isso nas escolas e aí isso acaba sendo normal. Só que assim, isso também, não tem como isso por si só falar, por causa desse pensamento que o cara foi lá na escola e atacou a escola. Não. Né? O cara atacou a escola porque o cara é um monstro, né? Tipo, o cara ainda matou criança, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você discutir a relação à educação do seu próprio filho, a educação dos seus filhos, falar, não, quero um homeschooling,
tem nada a ver uma coisa com a outra, com o que aconteceu, né? Tipo, na verdade, o homeschooling ele é pensado justamente nisso, para dar mais segurança para os filhos, né? Porque os filhos na escola, eles ficam desprotegidos, essa é a verdade. Se ele está homeschooling, ele está sob a guarda dos pais, então ele vai ter mais segurança, ele vai estar numa casa fechada, propriedade privada, não pode invadir, se invadir já está cometendo crime. Então, só por isso só já dá aquele medo, né? Pô, se o cara tá invadindo uma propriedade privada, o cara já por si só já é um criminoso, né? Agora, escola não é propriedade privada, escola é propriedade pública, em tese, né? Então o cara pode entrar mesmo, eu acho que ninguém ligou quando o cara entrou e ele executou esses ataques, né? Mas vamos ver. Fenômenos assim não possuem explicação simplória. Desde sempre os seres humanos debatem a essência do mal. Santo Agostinho deu colaborações importantes ao tema. Meu cuidado ao comentar brevemente o assunto na minha live Tudo Consta no mesmo dia foi fugir das causas únicas. Podemos e devemos debater a impunidade, a falta de estrutura familiar, a ausência de Deus na vida de muita gente, que fica sem propósito elevado, o esgarçamento dos valores morais, as redes sociais influenciando malucos. Aí eu já discordo. Eu tenho absolutamente certeza de que a rede social nisso aí não influenciou nada, cara, né? O cara já cometia crimes, o cara já era um criminoso, já tinha passagem pela polícia. Internet não mudou em nada. Internet não mudou em nada, né? E ataques como esse já acontecem faz um tempo no Brasil. Faz um tempo que ataques como esse já vêm acontecendo no Brasil. A própria doença mental, etc. Isso é importante, a doença mental é importante. Mas por quê que acontece isso? A verdade é que a sociedade realmente ela está doente. Mas não é por conta das redes sociais. Isso aqui é por conta do quê? Elevada pressão social. Sim, as pessoas possuem pressão social. Não que isso justifique o que o cara fez, não. O cara, ele era ruim mesmo, mas muita gente tem doença mental ou pensa em coisas absurdas por conta de toda essa pressão e tal. Toda essa questão de crise econômica mundial, né? Você teve um período da pandemia que muita gente ficou depressivo, né? Enfim, você ficar recluso, acontece isso aí mesmo, né? Agora, esse cara a gente não sabe de nada, então a gente não pode afirmar qual que é o caso dele, né? Não dá pra gente chegar afirmando, é por causa disso ou por causa daquilo, né? Inclusive tem um ministro do Lula que falou claramente isso, né? Que falou que quem tem que regular as redes sociais porque é culpa da internet. Então, uma coisa que não tem nada a ver com a internet, o cara simplesmente foi lá e fez esses atentados, o cara vai lá e faz política em cima disso para proibir, para restringir rede social, né? Não tem nada a ver, né? O que a rede social tem a ver? O cara não postou na rede social que ele ia fazer esse massacre, ele simplesmente foi lá e fez. Por que estão falando disso agora? Né? Por que estão falando disso agora? É pauta, entendeu? Eles estão utilizando uma tragédia para censurar. Além de ser, isso sim eu considero mais maléfico ainda. Porque a censura, a repressão estatal, ela é algo, a ditadura estatal, ela é tão grave quanto uma coisa dessa, porque o Estado é uma quadrilha, o Estado é uma máfia, né? Aí você utiliza disso para dar mais poder para o Estado, para regular as redes sociais, cara, isso aí é loucura, né? Eu considero isso, a própria esquerda que está fazendo isso, como doente, né? Os caras são loucos, são psicopatas, né? São várias abordagens possíveis e conjuntas, como nesse caso o monstro usou uma arma branca, a esquerda não conseguiu culpar a arma de fogo como praxe. Conseguiu sim, né? Conseguiram, né? Aquilo, a arma de fogo sempre vai ser a culpa, o pessoal posta até foto de crianças fazendo assim com a arminha, como se, não, vocês foram vítimas de vocês mesmos, né? Tipo, umas coisas medonhas que a esquerda faz, né? O Twitter mesmo, que é o esgoto, né? É o esgoto da rede social, das redes sociais, né? O Twitter. Você vê lá um monte de gente falando bobagem, falando que isso é culpa da extrema-direita, discurso de ódio. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? O cara foi lá e fez isso aí, não tem nada a ver, a gente não sabe a gente não sabe a motivação do cara, a gente não sabe por que o cara fez isso, por que o cara tava lá. Olha lá, mas eis que o comentarista Globo News, Otávio Guedes, resolveu culpar Bolsonaro. Ele vai falar justamente do que eu tô falando aqui.
Ao falar da desgraça em Blumenau, Guedes disse que vivemos o problema de uma sociedade adoecida por anos de discurso de ódio. É aquilo, ele culpa o Bolsonaro, mas atentados como o que aconteceu já vem acontecendo desde 2011, eu acho, teve lá, né, enfim. Não é de hoje que coisas assim, coisas como essa acontecem, né? Agora, anos de discurso de ódio, que coisa tem a ver? O cara fez isso aí, não tem nada a ver, a gente não sabe a motivação do sujeito, né? Por um discurso contra a escola, tipo, caramba, o que isso tem a ver? Ele acredita haver um caldo contra a escola que vem da extrema-direita que levou o Bolsonaro ao poder, né? Quer dizer, a pessoa não pode nem criticar doutrinadores, né? Doutrinadores, né? Marxistas culturais, né? Porque existe um marxismo cultural, ele existe, né? Você pode chamar de marxismo cultural, pensamento da escola de Frankfurt, Antônio Gramsci, né? Que é de onde vem isso aí, né? Que, na verdade, você poderia dizer que nem é nem o marxismo cultural, porque a escola de Frankfurt, ela remodelou o socialismo, né? Ela passou, ela meio que, por isso que é progressismo, né? Ela passou do pensamento marxista e foi para o pensamento da escola de Frankfurt, um pensamento mais social-democrata, né? Mas que tem aquelas raízes socialistas. Então, tipo, ela progrediu, né? O progressismo, né? Daí que, né, eu considero o progressismo, né? Então, sim, você tem essa questão do marxismo cultural, a questão das escolas, e criticar isso não tem nada a ver com o que aconteceu, porque ninguém acha, né, moralmente certo você chegar e invadir uma escola e fazer o que fez. Não, isso aí é completamente medonho, né? Até porque, pô, criança criança ali, além de estar desprotegida, elas são teoricamente mais fracas, porque são crianças, e elas não têm nada a ver com a situação de nada, né? Criança é a pessoa menos culpada nessa situação toda. Se você, né, se culpasse alguém, é o Estado, é a estrutura estatal. O Estado é uma quadrilha, o Estado é uma máfia, né? Agora, culpar a escola não tem nada. Culpar as crianças ou aquela escola individualmente, você pode culpar o sistema, mas fazer o que o cara fez, isso aí não tem como, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, homeschooling é mais segurança para as crianças, porque homeschooling, essas crianças estariam em casa, tendo educação em casa, e um sujeito como esse jamais faria o que ele fez num ambiente público, num ambiente privado. Começa por aí. Eu estou só falando dos benefícios do homeschooling, né? Que esse é um deles só, né? A jornalista Paula Schmidt comentou: quando um monstro mata crianças e um jornalista explica que o monstro fez isso porque ele tinha razões para fazê-lo, o jornalista está dizendo a todos os futuros assassinos de crianças que suas motivações serão entendidas e que sua culpa será sempre atenuada pelas circunstâncias. O cara passou pano pro cara e falou que não, a culpa não é dele, a culpa é de uma ideologia. Tipo, não tem nada a ver, o cara, a gente não sabe nem quem é o sujeito, né? O cara provavelmente fez isso por N motivos e que não tem nada a ver com isso aí que o cara comentou, né? Olha lá, o deputado Nicolas Ferreira desabafou. No momento de dor, ao invés da esquerda pedir penas mais duras e rígidas contra criminosos ou debater o tema com seriedade e profundidade, ficam fazendo política em cima de caixões de crianças para colocar culpa em um postor político. Vamos tratar. A Bárbara do canal Te Atualizei foi na mesma linha. Querem criminalizar a oposição, fazer com que 50 milhões de pessoas sejam silenciadas usando uma tragédia com crianças. A ditadura no Brasil segue a passos largos. O pensamento único deve ser implementado e os dissidentes presos e exterminados. Stalin e Hitler faziam assim, né? Leandro Ruschel buscou alguns fatos sobre o monstro para esclarecer pontos importantes. O que já se sabe sobre o cachorro louco de Blumenau, que assassinou brutalmente crianças pequenas numa creche. Primeiro, o sujeito foi preso quando adolescente por ter esfaqueado o próprio padrasto. Como era de menor, pouco tempo ficou preso. 2. Quando o adulto foi preso por posse de drogas, lesão corporal e dano à propriedade. 3. Segundo a polícia, durante o ataque de hoje, o sujeito estava em surto psicótico. Claramente um animal que deveria estar enjaulado. Melhor ainda seria modificar a lei brasileira para permitir a pena de morte para crimes desse tipo. Eu já discordo da pena de morte.
Posso até fazer um vídeo sobre isso, porque eu discordo da pena de morte. Eu acho que eu nunca confiaria no governo, na máfia estatal, para dizer quem deve ser condenado à morte ou não, né? Isso aí é aquilo. Pena de morte, meu amigo. Quando o cara morreu, se teve algum erro ali de julgamento, acabou. Não tem como você reverter a morte. A prisão perpétua já não. Se você tem uma prisão perpétua e você descobre que o cara teve algum engano ali, foi julgado com erro, você tem como reverter. Você tem como, beleza, a gente fez cagada aqui, vamos liberar o cara. E se ele ficou 10 anos preso, vamos indenizá-lo. Simples, tem como indenizar. Agora a morte ela é indenizável. Né? Vou indenizar a família. Você vai indenizar a família, o cara morreu já, né? Tem como reverter a situação. O cara fica 10 anos preso, você dá lá, sei lá, um montão de dinheiro pro cara, pelo menos o cara vai poder aproveitar a vida aí numas férias, vai poder, eu fiquei preso no cara, agora eu vou poder, pelo menos, ter uma liberdade, eu vou poder fazer alguma coisa, né? Então, pelo menos você consegue ali restituir, né? O tempo perdido da vida do cara, né? Não que você consiga restituir, mas tentar restituir, né? Mas enfim, eu sou completamente contra a pena de morte, acho que o Estado ele não tem a capacidade, né? Você pega, por exemplo, um Alexandre de Moraes, imagina um Alexandre de Moraes podendo dizer quem deve ser condenado ou não à morte, cara. Não, pena de morte não. Isso aí é gravíssimo, né? A pena de morte, ainda mais o Estado brasileiro, ainda mais o sistema judiciário brasileiro, que é tão horrível. Imagina o sistema judiciário brasileiro falando, não, vou condenar esse cara à morte. Gente, não. Né? Jamais. Né? Aí que vai ter prisioneiro político morrendo mesmo, a rodo, por causa de pena de morte. Não dá para defender esse tipo de coisa. Talvez o mal sempre vai existir entre nós, a seres humanos capazes das maiores monstruosidades, eis um fato triste. Depois podemos debater, porém atenuantes. A impunidade vem à mente, claro, por mais que loucos suicidas não sejam impedidos por medo de punição. Deputados federais alinhados à pauta de segurança pública querem celeridade na aprovação de projetos que endureçam penas em caso de homicídios qualificados em escolas e creches e propõem que haja segurança armada nas instituições de ensino. Isso aqui também é aquilo que eu digo, isso aqui é tudo politicagem, né? Você pode até dizer que é politicagem, mas sim, é uma politicagem boa. Realmente eu acho que deve haver sim segurança, né? Já que agora está tendo essas ondas de ataques nas escolas, eu acho que sim, é positivo você ter segurança em escola, né? Que aí você vai tornar mais difícil, né, o êxito de atentados como esse, né? Então, né, é mais segurança, mesmo sendo politicagem, eu acho que é positivo, você dá mais segurança, né? Agora, homeschooling para mim é o que é o ideal, porque você tira o poder do Estado e você põe a criança num local seguro. Cara, perfeito, né? Porque é foda, né? Tem homeschooling, mas ninguém quer aprovar homeschooling porque vai tirar poder do Estado, né? Além da tragédia, em Santa Catarina houve outra em uma instituição de ensino na semana passada, em São Paulo. Um adolescente de 13 anos atacou professores e alunos de uma escola estadual na capital paulista com uma faca. Uma professora de 71 anos morreu e 4 pessoas ficaram feridas. Mas o comentarista da Globo News achou que era hora de atacar Bolsonaro e o discurso de ódio da extrema-direita. Inacreditável a fala de Octávio Guedes, usando o ex-presidente para basicamente justificar a monstruosidade do assassino de crianças. Que postura abjeta e desprezível. A emissora pretende mantê-lo no quadro de comentaristas, mesmo após esse comentário inaceitável e absurdo? Pois é, né? Fica aí a pergunta, né? O que acontece, né? Como é que uma emissora consegue manter um sujeito desse, né? Que não só usa uma tragédia dessa para atacar opositor político, como também ele meio que atenua a ação do cara, né? Meio que, enfim, é aquilo. Se o cara teve um surto psicótico, às vezes o cara tem bipolaridade, sei lá, alguma doença mental mesmo, né? Não que isso justifique, mas, uma tragédia dessa, você usar isso como uma forma de fazer politicagem, né, cara? Né? Culpando o seu opositor político por isso, né? O que nós temos a ver em relação a esse ataque, né? Temos nada a ver, né? O cara ainda culpar quem defende homeschooling, né? Cara, homeschooling é melhor justamente por isso, porque vai dar mais segurança. Cara, é assim, é um absurdo, umas coisas que não tem nada a ver, assim, sabe?
Mas é isso, a esquerda brasileira das piores esquerdas do mundo, né? Se não é a pior esquerda do mundo, né? É a que mais censura, a que mais fala mentiras e que tem todo o STF para elas. Então, para ela, então a esquerda fala o que quiser, né? Porque sabe que o STF não vai fazer nada, né? Porque o STF está do lado deles, né? Mas é isso aí, cada absurdo culpando o opositor. O cara defende homeschooling e o cara é ruim agora, o cara é um lixo, o cara é. Ele é o culpado pelo atentado, né? Nossa, o que isso tem a ver? Homeschooling é para justamente dar mais segurança para as crianças, né, gente? Como é que um cara desse consegue ter emprego? Como é que um cara desse consegue ganhar dinheiro sendo jornalista? Essa é a questão. É inaceitável. Mas enfim, um abraço, curtam esse vídeo, inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo, compartilhem meu vídeo. Inscrevam-se no meu canal no Rumble, hein? Me ajudem lá.